eterno e soberano Deus, poderoso, entre na sua presença maravilhosa para pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem me chamado para esse ministério. Então fala, Senhor, com todas as pessoas que assistirem esse vídeo, porque a intenção é somente essa, que pessoas possam te conhecer melhor, porque o dia que eu te conheci, Senhor, a minha vida mudou por completo. E hoje eu tenho a mais absoluta certeza que o Senhor me garantiu uma vida aqui na terra, minha família, e garantiu a minha vida eterna. E eu te peço isso para todas as pessoas que vêem esse vídeo, pessoas que procuram a igreja, que procuram uma igreja perto da sua casa, que desse assunto que eu vou falar, Pai, que o Senhor possa falar conosco. Amém. Minha gente, eu estou aqui, sou o pastor José de Carvalho, e eu quero falar um pouco para vocês sobre um assunto espiritual. Eu estive estudando sobre a Indonésia. É um povo carente de Deus, não tenho dúvida disso. Claro que não estou falando de todo mundo, lá também tem pessoas cristãs, mas a grande maioria, sei lá, talvez 80% das pessoas não professa de maneira nenhuma o cristianismo, de maneira nenhuma. Isso não é bom, faz eu lembrar de um povo numa época, numa floresta muito densa, que não conhecia Deus e vivia em guerra, até que Deus enviou ali um missionário. E aquele missionário mudou a situação daquele povo, pelo poder de Deus que estava na vida dele. Então, eu creio no poder do Senhor, que está na igreja do Senhor. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Porque eu creio no poder de Deus, eu sou fruto desse poder de Deus. Deus visitou a minha vida, visitou minha família. Hoje sou um homem casado, realizado, sou um homem que tenho 2 filhos, 2 netos. E eu pastoreio congregação, dirijo igrejas, minha vida está na mão do Senhor. E eu peço a todos vocês que veem esse vídeo que prestem atenção, porque o Espírito Santo pode falar no seu coração durante essa ministração, tá bom? Amém, que Deus abençoe. Começamos. Essa primeira imagem aí que eu coloquei, é claro, é a região da Indonésia, né? Então, todos nós sabemos, e a Indonésia é um povo carente de Deus, vivo, como eu disse. Vi lá templos de ratos, sem querer desmerecer do animalzinho, né? Mas não é Deus. É muita ignorância do ser humano é colocar qualquer criatura. Lembra da época lá do Egito, na época que Moisés, que aconteceu aquelas 10 pragas, que Moisés teve que ir lá resgatar o seu povo. Então, aquela época, aquele povo do Egito, eles tinham mais de 1.500 divindades. E mesmo assim estava perseguindo o povo mais querido do Deus vivo, que era a nação de Israel. Dá para entender isso? O que as divindades faz? Faz as pessoas entrar pelo caminho do erro. E todas aquelas pragas que aconteceram ali no Egito, foi a mão de Deus para mostrar que deuses provoca a ira no Deus vivo. Será que a gente não entende isso, meu Deus do céu? Não existe deuses, existe um Senhor, um único Criador. E esse mesmo único Senhor e Criador, que enviou o seu Filho para ser o único Salvador. E existe um povo salvo na terra que também tem o Espírito desse Deus vivo, no qual, pela misericórdia de Deus, eu faço parte desse povo. Por isso eu prego com ousadia nesse momento. Sabe? Vi ali uma casa chamada Casa da Morte. Pessoas que chegam no final da vida e pagam um determinado dinheiro e vai para lá para morrer. Olha que fé estranha, gente. Porque rejeita o cristianismo. Aonde isso? Indonésia. Agora eu estou falando da Indonésia. Assim como os egípcios, naquela época de Moisés, criaram para si deuses. Também lá tem o Hotel da Morte, que é um lugar mais confortável, mais caro. A pessoa vai para o hotel, paga um determinado tanto e fica lá até morrer. Meu Deus do céu. Onde que está escrito isso? A árvore da morte, que foi pior que eu vi. Esqueletos de pessoas, crânios de pessoas, muitas pessoas. E olha que não é qualquer uma pessoa, segundo a fé deles, que pode morrer debaixo daquela árvore. Somente são pessoas íntegras, segundo eles.
aí vai para morrer debaixo da árvore da morte. Engraçado, né? A Escritura Sagrada fala da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a vida, que é a igreja do Senhor Jesus, que tem o Espírito dele na terra. Mas, meu Deus do céu, eu vi também o que se chama de fogo eterno. E é um fogo normal que fica ali o tempo todo, sem apagar. Mas a Escritura mostra para nós o que é o fogo eterno. Vamos falar um pouco sobre o Monte Rinjani. E aqui nós estamos vendo, minha gente, essa parte vermelhinha é o pico do monte, aonde que a Juliana Marins, lembra? Ela já estava chegando lá. Olha, vê de onde ela caiu. Já estava próximo de cumprir a sua missão, né? A sua vocação, o seu desejo, o seu sonho de chegar lá no pico do monte. Temos nada contra isso, mas aí a gente sabe também que houve também um pouco de imprudência, tanto da parte dela, como há imprudência da parte daquelas pessoas que são os guias ali. Porque há muita história que não vou ficar falando aqui, não é a minha intenção de atacar pessoas. Nós lutamos contra hostes espirituais através da fé no poder de Deus. Pode ser sim que tenha havido uma força do mal que tenha feito com que acontecesse aquele incidente, até porque esse lago aí que a gente está vendo aí na imagem, ele é chamado de o ventre da deusa. Ali tem uma fé que existe ali uma deusa e o lago é o ventre. Então, meu Deus do céu, aqui nós estamos vendo normal, né? A natureza revoltada. É um vulcão em erupção, é uma foto que eu queria mostrar. Agora nós estamos vendo o que aconteceu na Indonésia. É um alerta para um mundo ébrio que cambaleia por causa da embriaguez do abominável pecado. Meu Deus, me converti a Deus em 1984, portanto há quase 40 anos atrás. E hoje eu posso ver com mais clareza. Isso não quer dizer que a gente não comete falhas, mas hoje posso dizer que sou uma pessoa que entendo a verdade da Escritura e quero passar isso para outras pessoas. Não quero ficar com isso só para mim. Por isso que eu digo que eu sou igreja. E aqui tem uma exortação para a igreja também. Olha, há uma exortação, há uma comunidade evangélica despreparada e sonolenta que vive nos dias atuais, que eu faço parte também. Então espero que essa visão que Deus tem me dado, que é o momento do final dos tempos, é o momento de um despertamento do Espírito Santo. Um homem, ao descer do caminho entre Jerusalém e Jericó, foi atacado por ladrões que o despojaram, o espancaram e o deixaram quase morto. Posteriormente, um sacerdote e um levita viram o homem, mas passaram adiante sem ajudar. Olha que lição poderosa. Enquanto um samaritano, que também passava por ali, teve compaixão e ajudou ele. Lucas 10, 30. História, palavra de Deus, muito mais profunda que a gente possa imaginar. Estou nervoso, né, irmãos? É o Espírito Santo. Eu preciso falar, porque aqui nós vemos que esse homem que caiu na mão do assaltante é você, é a humanidade inteira. A Escritura Sagrada diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E destituído da glória de Deus vem as doenças, vem a miséria, aí vem a violência, aí vem os problemas e mais problemas, e isso aqui na terra. E no final desse vídeo vou mostrar para vocês para onde vai o ser humano que não se encontrar com Deus aqui na terra. Aqui na terra. O lugar da gente se encontrar com Deus é aqui, enquanto a gente pode falar, pode confessar o Senhor. Aquele que confessar será salvo, mas quem não confessar, lá em João 3,18 diz, quem não crê nele é condenado. Já está condenado quem não crê nele, mas quem crê não é condenado. E já está condenado por quê? Por causa dessa história do homem que caiu na mão do assaltante. Nós caímos na mão do assaltante, nós caímos
na influência do pecado. Por isso que a natureza do ser humano é pecar. E muitas vezes a gente tem uma noção errada do que é pecado, porque pecar é desviar o alvo, pecar é afastar-se do Criador, pecar é arrumar outros deuses para si, pecar é não dar atenção à salvação que Ele providenciou para a gente. Não estou aqui querendo enumerar pecados, eu estou querendo dizer que pecar é viver longe de Deus. Ninguém vive longe de Deus sem pecar, ninguém, mas ninguém mesmo. Esse homem que representa a humanidade caída, que representa a humanidade longe de Deus, ele ficou todo ferido, meio morto, sem condição nenhuma de levantar daquela situação. Assim é a humanidade, assim era eu, você. Por isso estou gravando esse vídeo aqui, para ver se ajuda alguém, meu Deus do céu. Porque a humanidade ficou caída, sem poder fazer nada. Mas o recurso veio através de quê? De alguém que poderia ser a última pessoa, né? Um samaritano, naquela época, era a pessoa mais indigna dentre a religiosidade. Por isso que eu não prego a religião, eu prego a igreja viva na terra. O samaritano é a igreja viva na terra, ungida, cheia do Espírito Santo, na fé do Senhor, no poder de Deus, que prega a palavra de verdade, que prega não só a vida aqui na terra, mas que prega a vida eterna. Aquela salvação que o samaritano deu para aquele homem, levando ele depois para a estalagem, pagando o preço para ele ficar ali, e ainda disse, olha, se gastar mais alguma coisa, pago. Isso fala dos galardões, que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai dar os galardões para todos aqueles que salvarem vidas aqui na face da terra. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Olha aí. Esse homem que está curando ele, representa o Senhor Jesus e a igreja dele na terra. Espalhada em todo lugar. Estou falando da igreja porque nós estamos vendo na dispensação da igreja. Mas na época de Noé, Noé foi era a figura desse homem. Noé foi o que pregou a salvação, e infelizmente não aceitaram. Na época de Moisés, na época de Abraão, na época dos reis, na época de Davi, na época dos apóstolos, mas hoje a igreja viva está na terra, ungida pelo Espírito Santo, fazendo o que Noé fez, o que Abraão fez, o que os apóstolos fizeram, o que Moisés fez. Moisés deixou a sua glória no Egito, para depois voltar lá como povo de Deus, para salvar aquela gente. Meu Deus do céu. Isso não parece a história da igreja verdadeira? Pessoas que deixaram tudo para trás, pessoas que deixaram empresas, pessoas que tiveram que deixar até famílias, que não quiseram seguir. Lembra da história do peregrino? Que teve que deixar a sua cidade, teve que deixar até a própria família para poder seguir o caminho que Deus tinha mandado ele seguir. Isso é a igreja viva na terra. Isso não representa que a gente não ama a família, mas a família é preciso de Deus para que ela possa ser abençoada. Trilhas da Morte, o útero da deusa do lago, Segaraná, que é o nome daquele lago. O salário do pecado é a morte. Por isso que eu falei que pode ser que tenha a ver, sim, a morte da Juliana Marins com o pecado que vive a humanidade, morrendo todo dia. O diabo empurrando pessoas para o abismo. Pessoas ignorantes, pessoas que fazem criticar daqueles que querem ajudar. Pessoas que veem esse vídeo e criticam, mas não sabem que no meio desse vídeo pode ter uma palavra que pode salvar a vida de pessoas. Trilhas podem servir de figuras, símbolos para algo que é espiritual e eterno, sim. Porque nós vemos a trilha que segue para o Monte Rinjane, como eu já falei, infelizmente, muito poucas pessoas que têm uma fé verdadeira, uma fé viva, mas também fala do Monte Sinai, onde tem uma trilha, que as pessoas vão lá para buscar a Deus, lembra? Quando Deus, o próprio Criador, deu as tábuas da lei a Moisés ali, aquele monte fumegava, aquele monte tremia. E dali saiu as leis que foi entregue a Moisés, que foram entregue ao povo de Israel, que depois, com o passar do tempo, eles acostumaram com as leis, porque não seguiram a fé. É isso que nós, como igreja, não podemos acostumar com a rotina de cultos, mas precisamos cada dia viver uma experiência nova com Deus, com o Senhor Jesus.
Tem um monte do Cristo Redentor, tem aquela trilha, já passei aquela trilha para chegar lá no Rio de Janeiro, né? Muito lindo. Mas aquilo ali para mim é muito mais do que uma trilha, vamos dizer assim, uma trilha para turistas. Eu lembro que eu morei no Senador Canedo e lá também tem um morro, o chamado Morro Santo Antônio. E eu subi aquela trilha ali, sabe? Toda trilha é difícil, é sacrifício. Talvez as trilhas signifiquem o caminho da fé, é um pouco de sacrifício, porque as pessoas perseguem a gente. Juliana Marins é o símbolo de imprudência, sem cobertor térmico, sem água. Então, minha gente, assim, a Juliana representa milhões e milhões e milhões de pessoas que também vivem na imprudência, mas eu também não vou ficar fora. Como igreja única, gloriosa, não podemos errar tanto. Nós não podemos ser imprudentes e deixar de falar a verdade e deixar de viver a verdade. O abismo, um lugar de profunda destruição, um reino sem fundo, pessoas caindo em abismo, num sentido literal de queda física em um buraco profundo. O conceito de abismo envolve punição, desespero e a ação de seres malignos. Vou explicar para vocês. Olha essa figura, olha esse rosto, parecendo o rosto de um ser maligno, né? Chamado Abaddon. E pessoas caindo no abismo todos os dias, por ignorância, por não seguir o Senhor, que é o Senhor da vida. Abismo, local de destruição, reino dos mortos. Abaddon refere-se a um abismo sem fim, Seol, um local de onde emergem seres malignos. O anjo chamado Apolion é o rei do abismo. Lidera um exército de gafanhotos que trazem tormento a quem? Aos homens. Este anjo é o próprio Satanás, segundo a minha fé, que traz tormento aos homens, porque não aceitam o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus. Sabe, minha gente, eu quis colocar essa foto porque eu creio na pregação da igreja. Pode ser que Juliana Marins se converteu aí neste local, ou voltou para Deus, porque a família dela é cristã. Ela estava afastada da igreja. Como milhões de pessoas que estão afastadas da igreja, eu creio que no último momento, quando sabe que pode morrer, vão sim recorrer ao Senhor e vão se salvar. Mas não podemos esperar por esse momento, minha gente. Talvez se ela tivesse firme com Deus, ela nem lá estava, nem tinha caído, estava por aí cantando, louvando o Senhor. Mas não estou falando da Juliana, estou falando de milhares e milhares de pessoas que também continuam na mesma situação de imprudência, e pessoas que também, lembra daquele voo, do avião da Voipes? Eu acredito porque aquelas pessoas morreram na posição fetal. Isso representa que eles tiveram um tempo para pensar. Pode ser que muitas daquelas pessoas que tinham ouvido o evangelho, palavras duras como essa aqui, e possa ter naquele momento, sabendo que ia morrer, disseram: Senhor, me salva. E possa ser que se salvaram, sim. Mas alguém gritou, olha, só o Senhor Jesus pode salvar. Então há sim um poder na pregação da igreja do Senhor Jesus na terra. Durante 4 dias, ela aguardou o resgate, que só chegou após a constatação da morte. Terrível isso. Talvez tem pessoas agora sofrendo num leito de dor, no hospital, no sentido físico, mas também no sentido espiritual. E o povo de Deus tem que gritar, através dos meios de comunicação, através da igreja, através da sua vida, do seu exemplo, para que pessoas que estejam aí nesses 4 dias, sejam resgatadas antes de morrer eternamente. Estou falando da morte eterna. Caiu em um buraco. Muitos disseram que houve falta de preparo das equipes de resgate. Ali houve frio, fome, desidratação e extremas. Olha o que eu falei para vocês. Olha aí o ventre da deusa, esse lago chamado de ventre da deusa. Esse lago me parece que é chamado Segaraná. É chamado ventre da deusa. Olha, o ventre da deusa. O mundo espiritual, gente, a gente não consegue ver ele assim. Mas existe um mundo espiritual. Como eu disse no começo desse vídeo, quando eu estudei a história do Egito, 1500 deuses afrontando o Deus vivo,
Quando eu estudei a história da Indonésia hoje, templo de ratos, pessoas, sabe, não conhecem o Senhor, desprezando Cristo, desprezando o Senhor, perseguindo aquelas pessoas que vão para lá para pregar o Evangelho. Um vulcão em erupção. A gloriosa e poderosa Igreja do Senhor Jesus tem o poder de resgatar vidas para viverem a eternidade com Deus, o resgate do corpo e da alma e do espírito. Estamos aqui para isso, para pregar o Evangelho a todos que crerem. Certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Viu que eu estou falando aqui do samaritano? Antes falamos do homem que caiu, porque o samaritano, ele representa Cristo e a sua igreja. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele, partindo no outro dia. Lembra que o Senhor Jesus, ele veio aqui, pagou o preço e voltou. E ele prometeu galardoar todos aqueles que trabalharem, que ganhar vidas para. Então, quer saber que o melhor investimento na terra é trabalhar para o Senhor Jesus, porque está escrito aqui, ó, que ele, quando voltar, ele pagará aqueles que cuidaram, aqueles que resgataram, aqueles que ganharam vidas para Deus aqui na face da terra. Deus abençoe. No nome do Senhor. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, agradeço por ter tido a oportunidade de transmitir aqui a sua palavra, dessa maneira mesmo que o Senhor me usa, um pouco diferente, mas que Deus possa, Pai, que o Senhor possa fazer com que pessoas possam ser salvas através dessa pregação. É o que eu te peço, no nome do Senhor. Amém.